Depois de várias rixas, o Irã e Israel começaram a se bombardear, nos mostrando aquela cena terrível. E os Estados Unidos, sendo a favor e aliado de Israel, ele fez um ataque numa das usinas de armas nucleares do Irã. Só que o Irã, também não deixando isso barato, também fez um ataque nos Estados Unidos, no território do Catar. E agora estamos esperando para saber quais serão as próximas ações e decisões de ambos os lados. Só que se eu disser para você que ele, Daniel Mastral, se eu disser para você que ele sabia de tudo isso, até porque antes da sua morte, ele revelou coisas semelhantes a isso. E aqui nesse vídeo nós vamos falar quais são as revelações que Daniel Mastral fez sobre esta guerra que estamos presenciando hoje. Então, não saia daí. E antes de assistirmos esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é super importante para que você possa receber mais conteúdos como esse. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Editor, solta a vinheta. Pessoal, como eu falei para vocês no começo do vídeo, vamos falar sobre ele, Daniel Mastral, e as suas previsões sobre Israel e Irã. Em um podcast, ele estava pretensiosamente querendo falar algo para nós, sobre algo que vai acontecer. E para quem não sabe, Daniel Mastral, ele era palestrante, escritor e teólogo, e ex-satanista. Marcelo Agostinho Ferreira, conhecido como Daniel Mastral. E ainda por cima é ex-satanista, e isso, querendo ou não, atiça mais a curiosidade das pessoas. Até porque quando ouvem falar de um ex-satanista, chega até a dar medo, arrepios, é algo aterrorizante. Até porque a gente sabe o que um satanista pode e é capaz de fazer. E querendo ou não, talvez você se pergunte, como assim ex-satanista? Como uma pessoa deixa de ser satanista? Bom, Daniel Mastral, ele entrou nessa seita de satanismo aos 17 anos. E o motivo dele ter saído desse cultismo foi porque os membros do satanismo pediam para ele fazer um sacrifício humano. E ele disse exatamente essas palavras para essa pessoa. Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha presenciado, assim ao vivo. Eu sou incapaz de matar um bicho, um animal, um passarinho. E eu ia ter que matar uma criança. E esse foi o motivo que fez Daniel Mastral largar o satanismo. E logo após ele ter largado o satanismo, ele teve a oportunidade de ir numa igreja evangélica onde ele aceitou a Cristo e mudou completamente, se convertendo dos seus maus caminhos. E logo após isso, ele simplesmente começou a escrever livros, onde ele fez mais de 30 livros de sucesso que vendem até hoje. E ainda por cima ele ficou bem mais famoso, pois quando ele começou a revelar nas suas redes sociais, começou a revelar nos podcasts, os trabalhos em que eles faziam na época que ele era satanista. E ainda por cima ele até citava nomes de pessoas realmente famosas e conhecidas que realmente faziam parte desses trabalhos. E é por isso que até o dia da sua morte ele era ameaçado e perseguido, pois ele irritava e falava na cara desses satanistas aquilo que muita gente tinha medo de fazer. Foi então que em agosto de 2024, Marcelo Agostinho Ferreira, conhecido como Daniel Mastral, veio a falecer. Só que antes da sua morte, em um podcast, ele disse exatamente do que estamos presenciando hoje. Quando ele disse que Israel e Irã iam ter um conflito, uma guerra entre esses dois países. E ele disse que os Estados Unidos ia intervir para ajudar Israel nesta guerra. E depois dessa guerra, ia ter uma falsa paz, onde nessa falsa paz iria surgir o anticristo, onde vai enganar a muitos e perseguir aqueles que se opuserem contra ele. Onde na Bíblia diz exatamente assim, em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E também em Daniel 8:25 fala exatamente assim. Descreve a astúcia e o engano de um líder que se exalta e se opõe ao príncipe dos príncipes,
mas que será destruído sem intervenção humana. Onde as pessoas até falavam para ele como ele podia prever algo que ainda nem sequer aconteceu. E ele simplesmente falava que não tinha poder de previsão, não tinha nada disso. Era simplesmente conhecimento e estudo da palavra de Deus. Até porque ele mesmo falava que tudo que vai acontecer, não é que ele tinha poder de prever nada, mas era que ele lia e entendia e tinha conhecimento das coisas que vai acontecer, pois está escrito na Bíblia. E o próprio Daniel Mastral falava que tinha contato direto com pessoas realmente poderosas na área da geopolítica. E em seus eventos, nos podcasts, nas outras redes sociais, ele falava o nome dessas pessoas realmente poderosas que estavam envolvidos em casos realmente perturbadores. Foi por isso que em agosto de 2024 ele foi encontrado morto. Só que nas suas investigações alegam dizendo que ele foi assassinato. Só que em outras dizem que ele realmente tirou a própria vida. E uma das pessoas que afirmam e alegam dizendo que ele não tirou a própria vida é ele, Vic Vanilla. É empresário e teólogo e supostamente também ex-satanista. Bom, o Vic afirma e diz que antes da morte de Daniel Mastral, antes do ocorrido, Daniel tinha mandado uma mensagem para ele. E na mensagem Daniel tinha falado exatamente que estão criando perfis falsos meus no TikTok. E ele falou que queria fazer outro, fazer outra conta. E ele pediu para o Vic ajudá-lo, ajudá-lo, ensiná-lo a como fazer outro perfil. Então o Vic disse que uma mensagem como essa não parece uma mensagem de despedida. Não parece uma mensagem de alguém que queria tirar a própria vida. E é por isso que Vic afirma até hoje que realmente ele não tirou a própria vida, mas sim que atentaram contra ele por ele falar demais o que não devia. E a outra pessoa que alega dizendo que Daniel Mastral tirou a vida é o próprio irmão dele, Laércio Agostinho, onde ele disse que o Daniel Mastral já estava em um poço de depressão, onde ele não estava mais suportando esse processo que ele estava levando, até porque ele era ex-satanista e logo após que ter saído do satanismo, ele começou a ser ameaçado por falar demais. E por causa disso, Laércio Agostinho, irmão de Daniel Mastral, disse que ele já estava passando de um processo de depressão muito grande e ele realmente tirou a própria vida. Até porque não é errado em dizer isso, porque ele perdeu o seu filho em 2018 e a sua esposa em 2021. E por isso não é errado em dizer porque ele tiraria a própria vida com uma arma de fogo, assim como o próprio irmão dele alega. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu vim aqui trazer para vocês a respeito de Daniel Mastral e as suas previsões sobre o fim dos tempos, vamos assim dizer, pois o que estamos vivendo hoje simplesmente é o fim dos tempos. Bom, pessoal, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de comentar aqui o que você acha a respeito da morte de Daniel Mastral. Foi acidental? Ele mesmo se matou? Ou você acha que realmente alguém fez isso? Comenta aqui e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é super importante para que você possa receber mais conteúdos como esse. E qualquer novidade que tiver a respeito dos tempos atuais em que vivemos, estarei aqui trazendo para vocês. Fique ligado no meu canal e fui!